qual foi o processo, qual foi o tempo que ele passou esperando. Mas o objetivo dele ali era esperar o Senhor. E nós observamos que em Eclesiastes, capítulo número 3, a partir do versículo 1, diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de choro, tempo de alegria, tempo de dor, tempo de ajuntar pedra, tempo de remolar pedra, tempo de colher o comprador. É tantas coisas maravilhosas que a palavra de Deus nos ensina, irmãos, porque eu não sei como é que tem pessoas que andam assim, parece que andam embaraçado. Não entende nada. Para ele nada presta. Aí eu digo, uma pessoa dessa tem capacidade de dizer que é um servo, uma serva de Deus? Porque nós temos que aprender, queira que não queira, nós temos que aprender a esperar. E a palavra do Senhor fala muito sobre a questão da perseverança. Perseverar na oração. Sede paciente na tribulação. Aí o que acontece é que Davi, ele esperou o tempo de Deus, ele esperou Deus agir. Aí o que acontece é que o filho de Saul, ele gostou tanto do jeito de Davi que ele se torna não só um amigo, mas um irmão. Por isso que a palavra diz que há amigos mais chegados que irmãos. Parece até uma coisa de louco. Mas a palavra do Senhor diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias e usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Aconteceu o seguinte, que Saul, o desejo dele, a ira dele era tão grande para matar Davi, que aí agora o próprio filho de Saul vai ajudar Davi. Vai ajudar. E o que aconteceu é que pela ruína e as desgraças de Saul, Saul se mata por conta própria. E acontece que quando ele morre, aí Davi vai assumir o trono. E quando Davi assume o trono, a Bíblia diz que Deus era tão poderoso para Davi que as coisas prosperaram, as coisas andaram, as portas se abriram. Porque é através de Davi que agora a arca do concerto, a arca da aliança, vai voltar para a casa do Senhor. Porque tinham carregado. E naquela época a arca era representante a presença de Deus. Aonde a arca chegava, prosperava. Porque nós vamos ver que na casa daquele Obed-edom. Olha aí o homem, tá ligado, hein? A casa de Obed-edom, ela estava prosperando por causa da arca. Aí resolveram roubar a arca. Eles queriam levar a arca, sabe como? Numa carroça com os bois. A carroça deu um tombo, a arca caiu. Foram tocar na arca, morreram. Usar. Porque Usar é o nome do... as coisas sagradas, as coisas de Deus, irmãos, não é de qualquer jeito. Você pode prestar atenção, quem leva o evangelho de qualquer jeito, ele tem um prejuízo grande. Eu tenho dito o seguinte, se é para ser crente, seja crente. Se é para ser visível. Agora se for para estar disfarçado com contenda, meu filho, saia fora, porque com Deus não se brinca. Negócio do camarada que se querer ser dentro da igreja um crente disfarçado, meu irmão. Irmão? Só é bonitinho. Irmão, igreja. posso ter um minuto? Hã? Posso ter um minuto baseado na pregação? Sim. Meu jovem, é o seguinte, essa situação está um pouco bagunçada hoje em dia, porque nós estamos vivendo nos últimos tempos. A volta do Senhor Jesus está perto. Então o que é que acontece? A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará. Então eu conheci um certo pastor, não vou dizer de onde é, só vou dizer o nome, que é o João, que eu acreditava nele, que eu via ele como uma pessoa de Deus, eu avistava ele como um servo de Deus. Mas teve uma vez que eu dei a ele o zap da minha esposa, sabe? Aí quando eu menos espero, ele já estava querendo convidar ela para ir para pizzaria, já estava com outras intenções, entendeu? Que não tinha nada a ver com Deus. Pastor? Isso é safadeza, para mim não é um pastor, é um impostor, é um falso profeta. Nossa. Então nós temos que ter cuidado, porque hoje em dia está cheio. Tá. Pode continuar, viu? Pronto. Em todo canto tem as artimanhas do diabo. A pessoa deve ser usada pelo diabo, irmão. Pegar o telefone do cara, aí ele queria o quê? Queria tomar o medo do cara. Aí nada a pouco dizer que é um pastor, meu irmão, vamos respeitar a palavra. Pelo amor de Deus, a pessoa dessa aí é enviada do Satanás, irmão. Porque o diabo, João 10:10, diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Davi vai ter o filho dele, Salomão. Que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi pecou. Davi pecou. A Bíblia diz que quando eles estavam em guerra,
Eles planeiam, Davi planeia. E coloca aquele homem que me fala a memória agora, o marido da Betseba. Urias. Olha aí. Coloca ele na frente da guerra, lá na frente da batalha. E o que aconteceu? Enquanto ele estava lá, a Bíblia diz que Davi estava lá no palácio dele, veio a mulher de seu amigo, né? Era rei. Mandou trazer a mulher estava tomando banho. Mandou trazer a mulher. E a gente sabe o que aconteceu. Por isso, ele teve um filho com essa mulher. Mas o que foi que aconteceu, irmão? Deus não permitiu esse filho criar. O que foi que aconteceu? O filho adoeceu. Mas enquanto o filho adoeceu, Davi estava lá. Davi estava lá. A Bíblia diz que Davi não comia. Mas aconteceu que o menino morreu. E quando o menino morre, Davi agora toma um banho, troca as vestes, come e bebe. Por que, Aldenir? Porque a partir dali agora não era mais com Davi, era com Deus. E por causa desse pecado, nós entendemos e aprendemos que a presença do Espírito Santo de Deus saiu de Davi. Aí nós vamos ver lá no Salmo 51, quando Davi se prostra, quando Davi vai orar e quando Davi vai dizer assim: não retire de mim o teu Espírito Santo, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. É o que me chama a atenção, é o próximo versículo que diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustém com o Espírito voluntário. Olha aí, Salmo 51, Salmo 51, lá para os versículos de número 12 e 13. Aconteceu que Davi, ele faz plano de fazer uma casa para o Senhor. Aí sabe o que é que o Senhor vai falar com ele dizer? Não, tá certo não. Você é um homem sanguinário. Mas quem vai fazer a minha casa vai ser seu filho, Salomão. Então quando Davi vai falar com seu filho, Davi vai falar com seu filho. E ele diz o seguinte, lá na minha Bíblia, lá vai dizer o seguinte, olha. Davi, ele diz para seu filho: ó meu filho Salomão, ouça o que eu vou lhe dizer. O Deus de teus pais, e tu conheces o Deus de teus pais. O finalzinho do versículo diz: te esforça e faz a obra. O que é que a gente vai ver isso aqui? Entenda que Davi, com toda a sabedoria, Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, irmãos, e ele não tem o direito de fazer a casa do Senhor. Quando Salomão assume o trono, ele vai orar ao Senhor. E Salomão, ele não pede riqueza assim. Salomão, ele pede sabedoria para cuidar do povo, para liderar o povo de Deus. Aí o Senhor disse: já que tu não me perdi sabedoria, riquezas, mas sabedoria, eu vou lhe dar. Sabedoria, eu vou lhe dar. E a Bíblia diz que Salomão foi o homem mais rico naquele tempo. Mas o que aconteceu? Salomão, irmãos, eu não estou lembrando, vai ter um versículo que diz o seguinte, lá nesse mesmo texto: e Salomão amou muitas mulheres. Aí vai dizer lá o total, foi muitas. Mas Salomão teve o direito de fazer a casa do Senhor. Todas as vezes que eu leio esta passagem, eu me lembro como o Senhor fala conosco, como o Senhor manda nós se esforçar, como o Senhor manda nós se preparar. Pastor. Mas aí nós nos lembramos também lá de Josué, quando o Senhor fala com Josué: te esforça e tem de bom ânimo. Tem pessoas que querem ter bom ânimo, mas não querem se esforçar, porque a responsabilidade é grande. Então, o Senhor disse que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E manda nós orarmos para que o Senhor envie ceifeiro para a sua seara.
Pode dar um minuto? Hã? De acordo com a questão aí do sistema, biblicamente falando, não porque Deus seja um Deus mau, não porque Deus seja um Deus perverso, mas porque Deus ele é justo e a Bíblia diz que ele não pode negar a si mesmo. E por este motivo foi o qual o próprio Davi, por causa dos seus erros, que é conhecido como o segundo coração de Deus, mesmo sabendo que Deus amava ele de uma forma grande, mas devido a essa situação que ocorreu, que Deus viu diante dos seus olhos acontecer com a vida de Davi, então Deus preferiu que o seu filho Salomão fizesse o templo de Salomão. Porque o templo de Salomão, muitas pessoas que não conhecem a palavra, diz que foi a igreja católica que foi criada, mas não foi. O primeiro dos templos foi o de Salomão, que é muito antigo, vem de anos e anos. Então mostra-se que Deus ele é desse jeito, ele não aceita suborno, não aceita o suborno. E aí ele prepara aquele que verdadeiramente vai fazer. E aí Deus usou o Salomão. E aí até hoje essa história está aí na Bíblia para mostrar que a realidade é que o primeiro templo não é como os católicos dizem e pensam, é sim o de Salomão, que era um lugar de se ouvir Deus e de se adorar a Deus. Pode continuar, meu jovem. Para me concluir, quando Deus fala, quando Davi fala para o seu filho, ele diz assim: meu filho Salomão, tu conheces o Deus do teu pai. Aí você tem que chamar a pessoa, sabe? Ele falando: meu filho Salomão, tu conheces o Deus de teu pai. Olha, lembra que eu te contei que eu estava lá cuidando das ovelhas e o Deus de teu pai, ele me deu livramento de um urso e de um lobo. O Deus de teu pai tinha comunhão com ele. Mas o Deus de teu pai também vacilou, porque fez coisas que não eram do agrado do Senhor. O Deus de teu pai, Senhor, meu filho, Saul, teu avô, maior inimigo de teu pai, ele ia matar. E o Deus do teu pai te livre. Então, te esforça. Hã?